Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esses últimos meses eu venho recebendo muitas mensagens das mães perguntando o que fazer com as crianças que estão dentro de casa e desobedece, né? E come demais, tá tudo bagunçado, tá tudo sem rotina, não consigo fazer a criança estudar, fazer tarefa, tá? Isso infelizmente está uma queixa muito comum. O que é importante? Quem já me segue há mais tempo já vê que eu bato muito nesse negócio da criança ter rotina, a importância da rotina na vida da criança. A criança que tem uma rotina é uma criança mais tranquila, porque ela sabe o que vem depois, né? Para os bebês, eu falo para as mães que os dias têm que ser todos iguais, né? A criança tira sonequinhas no mesmo horário, a criança mama mais ou menos no mesmo horário, o bebê que já está comendo come todo dia no mesmo horário, dorme todo dia no mesmo horário, brinca todo dia no mesmo horário. E isso é importante para a criança no geral, para os bebês e para nós adultos também. A rotina, ela faz parte da nossa vida. Quando eu falo rotina, é aquela coisa que é constante. Então, você tem que incluir uma constância no seu dia a dia, rituais e tem que ser persistente, tá? Nos bebês, por exemplo, né? Logo que o bebê nasce, o bebê não tem rotina ainda, né? Então, eu falo para as mães que é o bebê que entra na rotina da casa, não é a casa que entra na rotina do bebê. E isso é uma coisa gradativa. Então, você dando banho no seu bebê todo dia no mesmo horário, organizando as sonequinhas. É claro que você tem que observar a necessidade do seu bebê, a hora que ele tem mais sono. Aos poucos, você vai colocando as coisas nos eixos. Então, vamos supor, se você dava o banho 6 horas e aí você vê que a criança dormiu depois do banho, começou a ficar acordada mais tarde, então aí você já vai organizando, talvez compense você dar o banho um pouquinho mais tarde, que aí a criança já vai dormindo melhor, tá? Isso tudo é aos poucos, tem que ir sem expectativas, mas é importante organizar. Desde que começou a pandemia, esse vem sendo o grande problema das famílias. As crianças não estão na escola, ficam em casa, muitas vezes os pais têm que trabalhar ou fora ou home office, fora os serviços de casa. Então, a criança demanda mais atenção. Isso é natural, tá? Fora aquela ansiedade de que ninguém sabe o que está acontecendo, não sabe o que vai acontecer, aquela preocupação, o medo de ficar doente, o medo de sair na rua e sai na rua e volta, tem que lavar a compra. Então, tem todo um estresse em volta dessa situação que tem que ser compreendido. É comum as crianças ficarem mais ansiosas, é comum as crianças ficarem ociosas, né? E é comum a criança ficar mais estressada, ter problema de sono. Como que a gente vai resolver esse problema, tá? O que eu falo muito assim, tipo, na minha casa funciona muito bem. As minhas filhas, eu tenho uma filha de 11 anos e uma de 7, e as duas estão muito acostumadas com a rotina. Como elas já são maiores, desde que iniciou esse processo da pandemia, elas mesmas já conseguiram se organizar na rotina, né? Com aula online, com as brincadeiras, com as tarefas. Então, eu não precisei intervir muito porque elas mesmas já organizaram a rotina dela. É claro que a gente que tem que orientar, né? Fica em casa o dia inteiro, elas comem sempre na hora certa, na hora do lanche. Então, isso é uma coisa importante, tá? Eu tô pegando muita criança que engordou muito desde que começou a pandemia. Isso é um sinal de alerta, tá? Crianças não ganham muito peso, não devem ganhar muito peso, só os bebês que ganham muito peso. As crianças maiores, geralmente, ela tem o peso mais estável, então ele vai aumentando gradativamente. Uma criança que em um ano ganhou tipo 3 quilos é muita coisa, tá? Então tem que voltar e analisar a situação. Marquem hora para comer, né? As crianças que estão com esse problema do ganho de peso, de ficar comendo muita porcariada em casa, eu sempre falo para as mães, evitem ter as porcarias em casa, porque os maiores já são mais independentes, eles mesmos já vão lá, abre a geladeira, abre o armário de tranqueirinhas e já come. Então, se você vê que o seu filho está sem controle, evite ter esses alimentos em casa.
tá? Evite ter. Se não tem, a criança não vai comer. Marque hora para comer. Por exemplo, a criança almoçou meio-dia, deu 2 horas. Mãe, tô com fome. Não é fome, não deu tempo ainda, é vontade de comer. Eu falo que tem que ensinar a diferenciar a fome da vontade de comer, tá? Almoçou meio-dia, marca o lanchinho para as 3 horas da tarde, por exemplo. Se pedir comida antes, não é fome. Vai brincar, passa o tempo até chegar a hora do lanche. Para chegar a hora do lanche, para o que está fazendo, senta, come o lanchinho e pronto. A próxima refeição vai ser o jantar, depois de 3 horas. Aí vai de acordo com a rotina da família. Eu estou só dando um exemplo. Então, assim, isso daí você tem que organizar, entendeu? Porque senão a criança vai comer o dia todo, vai ficar o dia todo na frente da televisão, na frente do celular e perde a noção do que está fazendo. As crianças que estão tendo aulas online, né? Ou estão de manhã ou estão de tarde. Se estão tendo aula de manhã, já estabelece uma rotina à tarde, entendeu? Acabou a aula, almoçou, já faz a tarefa e depois vai brincar. A criança tem que ter o tempo dela de brincar. Para os que estão tendo aula à tarde, faz a tarefa de manhã, brinca um pouquinho, almoça e faz a aula online à tarde. Isso tudo tem que ser organizado, tá? Você organizando a rotina vai ficar muito mais fácil para você lidar com esse estresse, né? Para lidar com a criança que está dentro de casa o dia todo. As crianças precisam gastar energia e dentro de casa eles acabam gastando menos energia, tá? Isso realmente é um motivo de estresse para todo mundo. A única dica e maior dica então que eu deixo desse vídeo é a rotina, tá? Então estabeleça a rotina. Criança tem que comer todo dia no mesmo horário, tem que dormir todo dia no mesmo horário, tem que ter horário para brincadeira, estabeleça um horário do dia do seu filho para ele brincar, para ele ser criança, gastar energia. Estabeleça os horários das tarefas para as crianças maiores, diminua o uso de telas, controle. Porque eu sei que quando a criança está no celular ou está na televisão, dá um sossego para os pais, tá? Mas controle isso, evite as telas antes da criança dormir, agita demais o sono e isso realmente causa problemas no sono das crianças, tá? Limite a 1 horinha por dia, o resto do horário que a criança tem sem fazer nada, vai brincar, invente brincadeiras. Se você tem tempo para brincar com seus filhos, desenhar, fazer atividade juntos, jogar bola. Então, isso tudo já é legal para a criança. Estabeleça um horário de brincadeira. Isso já vai ajudar a criança a desestressar e gastar mais energia para ela poder dormir melhor também, tá bom? Organize a rotina que não tem erro. Você consegue passar por esse estresse com menos estresse, tá bom? Curta o vídeo e encaminhe para os seus amigos, tá bom? Tchau, tchau.